Olá, pessoal. Então, mais um encontro nosso aí para discutirmos algumas questões de vestibulares passados sobre os assuntos que a gente está tratando em sala de aula, professora Carla, biologia. Vamos lá. Então, a pergunta, né, essa conjunto agora é sobre proteínas, né? Então, vamos lá para a primeira questão. Proteínas são macromoléculas orgânicas fundamentais à vida, atuando como biocatalisadores, hormônios, anticorpos e agentes antitumorais. Além de estarem presentes nos cabelos, na lã, na seda, em unhas, carapaças, chifres e penas dos seres vivos. Em relação às proteínas, é correto inferir que... Então, a primeira afirmativa aí, a produção dessas moléculas se dá sem gasto de energia pelos organismos, já que os aminoácidos provêm da alimentação. O que a gente acabou de ver na aula de proteínas? Que nem todos os aminoácidos vêm da alimentação, né? A gente tem os aminoácidos que são essenciais e os não essenciais. Então, essa tá errada. Letra B. A insulina, que foi o primeiro hormônio a ter sua sequência de aminoácidos conhecidas, é produzida por células especializadas do pâncreas. Tá dentro do que a gente sabe, né? A insulina é um tipo de proteína, né? Ela faz o papel de enzima aí no corpo, ela é um hormônio também, e ela é produzida no pâncreas. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Todas as proteínas possuem peso molecular idêntico, característica especial dessas moléculas. Não, né? O que a gente acabou de ver na aula? Que as proteínas, elas têm tamanhos e formas diferentes. E elas não são todas iguais. Então, errada. Afirmativa D. Apesar da diversidade na constituição e estruturação de seus aminoácidos, essas moléculas apresentam no seu conjunto a mesma velocidade de degradação no meio ambiente. Não, né, gente? Porque a gente viu que interfere aí temperatura e pH e o tamanho que elas são, né? E do quais as moléculas, os componentes, os elementos químicos, né? Os íons e os cátions que elas são constituídas. Então, essa também não pode ser a correta. Letra E. A grande variabilidade biológica dessas moléculas permite sua utilização para fins de identificação pessoal da mesma forma e com a mesma precisão que os exames de DNA. Não, né, gente? O DNA tem uma combinação de aminoácidos que pertence àquele único ser, né? As proteínas não. Eu tenho felinalina em mim, tenho felinalina em vocês, tenho insulina em mim, insulina em vocês. Isso não permite a identificação como permite exames de DNA. Então, a resposta correta é letra B, né? A que tá mais correta aí. A insulina, que já foi o primeiro hormônio a ter sua sequência de aminoácidos conhecidas, é produzida por células especializadas do pâncreas. Então, vamos para a próxima pergunta. Então, 2 aí. Graças à glicose fosfatase presente em suas membranas, o retículo endoplasmático liso participa da hidrólise do glicogênio, produzindo glicose para o metabolismo energético. A glicose 6-fosfatase é também encontrada no retículo endoplasmático rugoso, mostrando que essas duas organelas, embora diferentes, têm aspectos funcionais em comum. Existem razões para supor que nos animais, assim como nas plantas, ocorrem milhares de processos catalíticos nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade dos organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. Jöns Jacob Berzelius, 1928. Então, a previsão de Berzelius estava correta, e hoje sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se a qual substância? Aos ácidos nucleicos? Não, os ácidos nucleicos estão ligados à informação genética. Aos carboidratos? Não, porque os carboidratos são energia, então não tem nada de catalítico, né? De ajudar a melhorar as reações, a aumentar o poder das reações. Aos lipídios também não, os lipídios estão ligados a outras funções aí, como proteção, como isolamento térmico, isolamento elétrico, carreamento de substâncias, as proteínas e as vitaminas. Então, a gente sabe que de esses 5 compostos químicos que a gente tem aí, o que tem poder catalítico são as proteínas. Então, resposta correta, letra D. Vamos lá, gente, mais uma questão sobre proteínas. Então, questão 3 aí.
As proteínas são moléculas orgânicas mais abundantes e importantes nas células e perfazem 50% ou mais de seu peso seco. São encontradas em todas as partes de todas as células, uma vez que são fundamentais sobre os aspectos da estrutura e função celulares. Existem muitas espécies diferentes de proteínas, cada uma especializada para uma função biológica diversa. Além disso, a maior parte da informação genética é expressa pelas proteínas. Em relação às proteínas, assinale o item correto. Então vamos lá. O colágeno é a proteína menos abundante no corpo humano, apresentando forma globular como a maioria das proteínas. O colágeno não é a menos abundante, até porque o colágeno é uma proteína insolúvel, então ele não vai conseguir ser dissolvido, né, com a água, como outras proteínas. E ele apresenta forma fibrosa, né, e não globular. Então a letra A está incorreta. Letra B. A ligação peptídica entre dois aminoácidos acontece pela reação do grupo amina de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido. O que a gente viu lá nas aulas teóricas? Que a amina vai se ligar com a carboxila para formar as cadeias, as ligações peptídicas, as cadeias de proteínas, né? As cadeias de aminoácido que vão formar uma proteína. Então essa também está errada. C. A pitialina, enzima produzida pelas glândulas salivares, atua na digestão de proteínas. A gente sabe que na boca ocorre a digestão de carboidratos, então essa também está incorreta. A anemia falciforme causada por fatores nutricionais já começou errado aí, né? A gente sabe que a anemia falciforme não é causada por fatores nutricionais, enfim, por fatores genéticos. A anemia que é causada por fatores nutricionais é a anemia ferropriva, então essa também está errada. Letra E, a insulina envolvida no metabolismo da glicose é um exemplo de hormônio proteico. Sim, até porque a gente sabe que a insulina ela só é fabricada nas células do pâncreas, né? E que por muito tempo a insulina que as pessoas usavam para controlar a diabetes era extraída do pâncreas de porquinhos, né? Hoje se tem insulinas sintéticas produzidas à base de bactérias em laboratório, mas até então, né, até a década de 80, a insulina era de origem animal. Vamos lá para a questão tão correta, a afirmativa correta é letra E. Então vamos para a questão 4. Né? A atual crise mundial de alimentos traz muitas questões para serem discutidas, já que a vida humana depende de uma alimentação adequada que garanta a ingestão de diversos nutrientes. Proteínas são compostos orgânicos vitais para o bom funcionamento de nosso organismo, sendo que algumas devem ser ingeridas, pois contêm aminoácidos essenciais que não são sintetizados a partir de outros compostos. Assinale a alternativa que traz apenas exemplos de proteínas. Então vamos lá, letra A, adrenalina, sacarose e cafeína. Já de quebra, cortamos a sacarose aqui, porque a sacarose é um carboidrato. Letra B, insulina, caseína e glicerina. Glicerina é um lipídio, então também não rola. C, vasopressina, nicotina e glicerina. Glicerina aí já anula a questão, já não é correta, porque é um lipídio. Letra D, colágeno, queratina e hemoglobina. Pô, pelo tudo que eu me lembro que a professora falou, é esses três, né? Colágeno é uma proteína fibrosa, queratina é uma proteína fibrosa e hemoglobina é uma proteína globular. Vamos ver a letra E? Dimetilamina e monoglobulina e quitina. A gente sabe que quitina também é um carboidrato. Então, a letra correta é letra D. Beleza, gente? Então, vamos fazer mais exercícios e vamos discutir mais, porque uma forma da gente aprender vendo os exercícios, tá? Muito agradecida mais uma vez e bons estudos.